Vamos dar sequência agora e sobre a questão da reforma tributária, o imposto sobre valor agregado e também o imposto sobre bens e serviços. O Jornal da Manhã recebe então agora o advogado tributarista Diogo Ferreira. Muito bem, muito bom dia, Diogo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Diogo, a gente sabe que o Senado paralisou esse processo de discussão apenas após as eleições municipais, né, decisão do presidente Rodrigo Pacheco, que deu uma outra dinâmica, né? A Câmara acelerou e o Senado resolveu, de fato, aí, retardar essa avaliação final que já foi feita, inclusive, pela Câmara. Há uma grande reclamação, há uma disputa entre os setores em relação a quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, a indústria quer transferir para os serviços, vice-versa. E na prática a gente fica com aquela preocupação de que isso seja repassado de fato para o brasileiro, infelizmente. Qual que é a avaliação que o senhor faz de fato aí? Seria mais otimista ou de fato deveremos esperar mais impostos? Eu acredito que o seu comentário é perfeito. Eu acredito que é uma reforma da tributação do consumo. E quem consome, em última análise, são os indivíduos que vão adquirir bens e serviços para sua utilização no dia a dia. E a reforma tributária, na medida em que, ainda que preservando uma carga tributária em relação ao PIB, redistribui em relação aos setores, ela, sem dúvida alguma, vai acabar afetando o bolso dos brasileiros. É claro que, para, por exemplo, aquelas pessoas em situação de menor renda, existem mecanismos que prevêem algum tipo de ajuste de um eventual aumento da carga tributária. Mas esse ajuste não é aplicável para todos os brasileiros. Por exemplo, existe a expectativa, como você mencionou, de que serviços se tornem mais caros. Então é necessário acompanhar a reforma, porque ainda é muito cedo, apesar de já ter havido a aprovação da Câmara, para ter certeza de todos os exatos impactos das reformas que estão sendo discutidas no Congresso. Como você comentou, existe um esforço muito grande de uma série de setores para implementar mudanças agora que o Senado vai realizar a análise da medida. A gente vai precisar aguardar para ver quais dessas mudanças vão ser efetivamente emplacadas, para daí ter uma dimensão exata, inclusive de qual vai ser a alíquota final que vai afetar o consumo dos brasileiros. Diogo, muito bom dia para você. Pensando de forma já até preventiva, né? Qual que é o maior problema que as empresas podem, por exemplo, enfrentar com a reforma tributária? Ótima pergunta, Soraya. Eu diria o seguinte: vamos imaginar uma concessionária de serviço público. Vamos imaginar um projeto de infraestrutura que vai ser leiloado agora nos próximos anos. Uma empresa que decide participar desse leilão para desenvolver esse projeto de infraestrutura, ela precisa estimar quais vão ser os custos dela para implementar aquele projeto. E dentre os principais custos, a gente pode colocar justamente os tributos que vão incidir naquela operação. Se no momento atual nós não temos certeza, não há clareza de quais vão ser exatos os impactos que essa empresa vai sofrer, nós precisamos considerar que ela talvez se sinta receosa de participar desse projeto, ou ainda que ela, mesmo participando, cometa algum erro de precificação e isso, no final das contas, gere um impacto em relação à própria viabilidade daquele projeto. Esse momento de insegurança, Soraya, ela acaba fazendo com que várias empresas fiquem muito receosas de investir e de fechar negócios, justamente porque as condições econômicas influenciadas pela tributação não estão estabelecidas. Então, quanto mais tempo o Congresso Nacional demorar para tomar uma decisão, nós mantemos essa situação de insegurança. E é claro, apesar de ser necessária uma decisão rápida, tem muitos pontos da reforma que ainda precisam de aprimoramento. Mas a gente não pode esquecer que, pela previsão constitucional que foi aprovada ano passado pelo Congresso, a reforma já começa a ser gradualmente implementada a partir de 2026. Então a gente tem uma janela bem pequena para efetivamente implementar essas mudanças significativas. Diogo, agora a pergunta do nosso comentarista Cássio Miranda. Diogo, bom dia. Você disse sobre a necessidade de implementação de outras etapas da reforma num curto período de tempo, e você disse também que a reforma ainda tem o que nós chamamos de vacatio legis, mais um intervalo até que ela comece a valer efetivamente.
Mas no Brasil nós temos uma cultura, infelizmente, de leis que pegam e leis que não pegam. Você acha que a reforma, da forma como está posta, ela vai vigorar efetivamente no Brasil, ou ainda nós teremos reformas das reformas e ela será totalmente transformada até o início da sua vigência? Eu acredito que o seu comentário é excelente, porque existem várias coisas no Brasil que são temporárias, mas que duram para sempre. Então, é muito ousado você estabelecer um cronograma fixo de implementação da reforma tributária, que inclusive, né, quando ele foi aprovado, ele viu um horizonte de 10 anos até que a reforma passasse a valer efetivamente. Agora, parece cada vez mais improvável que nós tenhamos um início, digamos assim, tranquilo de implementação. Porque ainda que todas essas leis que já estão sendo discutidas no Congresso sejam votadas até o final do ano, nós ainda vamos precisar de um tempo para que sejam aprovadas leis ordinárias e para que sejam editados atos infralegais que ainda regulamentam a reforma. Então, vejam, como você comentou, temos ainda uma série de etapas a serem cumpridas num período de pouco menos de 1 ano e meio. É muito provável que seja discutido por força de algum setor que se sinta inseguro com essa situação, alguma espécie de prorrogação desse início de implementação da reforma. E um outro ponto muito importante na linha do que você comentou é que a própria reforma foi feita de tal maneira que durante a sua implementação é esperado que haja uma espécie de calibragem, inclusive em relação às alíquotas. Durante todo esse período em que nós temos, né, algo em torno de 6 anos de implementação, nós vamos fazendo ajustes em relação à alíquota aplicável, justamente para que você preserve aquela proporção entre a carga tributária e o PIB. Veja, para que isso se concretize, é possível que diversas mudanças tenham que ser implementadas antes que a reforma passe a valer efetivamente. Então você tem toda a razão em indicar que a gente tem uma possibilidade dessa reforma não pegar da forma como ela está colocada hoje. Ainda vai ter muita água para passar debaixo da ponte. E claro que vamos acompanhar tudo aqui na Jovem Pan e agradecemos então a presença do tributarista Diogo Ferreira aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço, até mais. Obrigado, um abraço, bom dia.